as propriedades em pacientes de emergência. Imagine que você, estudante de medicina ou médico, se depara com um paciente necessitando de atendimento de emergência no setor ou em outro serviço que não seja de caráter emergencista. O que devemos fazer com este paciente? Qual o primeiro passo a ser seguido? Qual a prioridade em pacientes em uma emergência? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, aproveite e já se inscreva. Deixe o seu gostei e o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Se você deseja fazer um curso completo de APH, segue o link abaixo na descrição deste vídeo. Este vídeo ele visa discutir sobre as primazias no atendimento dos enfermos. O que é prioridade? A prioridade em qualquer paciente que necessita de tratamentos de emergência é a preservação da vida e, para tal fim, requer a avaliação rápida das lesões e a instituição de medidas terapêuticas de suporte com a finalidade de tratá-las ou reduzir as complicações mais graves. Portanto, é importante ressaltar que a promoção do acesso rápido dos doentes agudos ao atendimento de emergência é o principal papel da medicina de emergência. Atendimento inicial. O atendimento inicial na emergência é um dos grandes definidores da conduta. Por isso, é importante reconhecer quem é o paciente grave, aquele paciente que necessita da sua assistência o mais rápido possível, já que o principal objetivo da emergência é estabilizar o paciente. Após estabilizar, o segundo passo é compreender o que levou esse paciente a necessitar do atendimento de emergência, que pode ser associado ao realizar a anamnese com o próprio doente ou com os acompanhantes. Entretanto, nos casos de traumas por acidente, a causa já está esclarecida, restando compreender o mecanismo de trauma, o número de visitas e avaliações da quantidade de recursos necessários para suprir tal demanda. Entretanto, nos casos de traumas por acidentes, a causa já está esclarecida, restando compreender o mecanismo de trauma, o número de vítimas e avaliações da quantidade de recursos necessários para suprir tal demanda. Já os demais passos a serem realizados requerem a avaliação inicial, que inclui a triagem, a avaliação primária pelo ABCDE em casos de traumas, a solicitação de exames de urgência e a aferição de sinais vitais, frequências cardíacas, frequência respiratória, pressão arterial e glicemia. No entanto, em casos de emergências clínicas, são importantes o tratamento definitivo e uma anamnese mais detalhada, que pode contribuir com o seguimento do tratamento. Algumas informações são imprescindíveis e devem ser colhidas após a estabilização do paciente, ou concomitante ou atendimento, quando há outros profissionais disponíveis, tal como, geralmente, em setores que possuem internos, esses passos são acertadamente cumpridos por eles. Os principais dados, além da história da doença atual, são o nome do paciente, a idade, as comorbidades relacionadas à afecção atual ou hábitos de vida, alimentares, tabagismo, uso de drogas ilícitas, etilismo, medicações em uso. Importante solicitar, se possível, o receituário e verificar se há fármacos prescritos e que o paciente não está utilizando, podendo ser a causa de uma descompensação, por exemplo. A triagem. Uma realidade comum em tempos atuais
principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, é a superlotação do departamento de emergência. Esse problema pode causar com a elevação dos custos e de crescimento na eficiência e na qualidade da assistência, além do aumento na incidência de efeitos adversos e da mortalidade. A definição de triagem é o processo que determina a prioridade do tratamento dos enfermos com base na gravidade, principalmente funcionando com uma forma eficiente de raciocinar os atendimentos quando o departamento de emergência está superlotado. No Brasil, o MTS é mais utilizado identificando os pacientes através de pulseiras coloridas com 5 cores, em que cada uma corresponde ao nível de gravidade de cada caso, e o tempo indicado para atendimento, a triagem, também se aplica à classificação dos pacientes no local do acidente e à escolha do serviço para o qual o doente deverá ser transportado, sendo de responsabilidade do médico regulador decidir sobre a gravidade e definir o setor de destino do paciente. É inadequado transferir um paciente para um hospital não especializado no tratamento quando um centro qualificado está disponível em outro serviço. Se o atendimento de emergência é um tema que ainda te assusta, busque mais leituras e biografias atualizadas sobre o tema e garanta um atendimento seguro e eficaz em qualquer situação. Incidentes com múltiplas vítimas e vítimas em massa. Geralmente podem existir duas situações de triagens em pacientes vítimas de trauma e de múltiplas vítimas e de vítimas em massa. Em ocasião de acidentes com múltiplas vítimas, o número de doentes e a gravidade das lesões são suportadas pelo hospital de atendimento. Nessa situação, deve-se priorizar os pacientes com risco de vida e com traumatismo multissistêmico. No entanto, no cenário que tenha vítima de massa, o número de doentes e a gravidade das lesões vão exceder a capacidade do serviço médico. Nesse caso, a prioridade se dará para o paciente com maior probabilidade de sobrevida, cujo atendimento implique menor gasto de tempo e de material físico e humano. Avaliações primárias pelo método ABCDE em casos de pacientes com lesões graves deve ser estabelecida uma sequência lógica de tratamento de acordo com as prioridades, sendo o ABCDE o método mais utilizado. O método ABCDE ele foi criado por Jim Steiner em 78. Como a própria sigla sugere, o método divide-se em 5 etapas, uma para cada letra citada. Nesse caso, a avaliação feita pelo método ABCDE estabelece prioridades de acordo com as respectivas lesões dos pacientes. Confira agora o que significa estas siglas e como elas podem auxiliar na definição das prioridades no atendimento. A letra A se refere a vias aéreas e controle da coluna cervical. Nesta etapa, a prioridade é checar se as vias aéreas estão desobstruídas. Se a permeabilização estiver garantida, o cordão cervical deverá ser colocado. No B, deve-se avaliar a ventilação e a respiração. Para isso, pode-se observar os movimentos torácicos, realizar a ausculta e aferir saturação de oxigênio através de oxímetro. No C, deve-se avaliar a circulação com controle de hemorragia. O objetivo principal é impedir um possível choque hipovolêmico hemorrágico. Também devem ser avaliadas a frequência cardíaca, a amplitude do pulso e a perfusão, pressão arterial. No D, deve-se avaliar o estado neurológico. Para medir o nível de consciência, geralmente é usada a escala de Glasgow e a avaliação das pupilas, se estão isocóricas e fotorreagentes. No E, deve-se despir completamente o paciente. O objetivo desta etapa é a exposição em busca de lesões
uma vez prevenida a hipotermia. Emergências clínicas. Quando se trata de emergências clínicas, cada etiologia possui a sua prioridade. Por exemplo, no caso de uma síndrome coronariana aguda, a prioridade é a realização, a leitura por um médico de um eletrocardiograma e no máximo 10 minutos para a avaliação de presença de supradesnivelamento e indicação de terapia necessária. Já nos casos de emergências hipertensivas, a prioridade é reduzir rapidamente a pressão arterial no prazo de minutos, pois nestes casos há lesões de órgão-alvo. No entanto, não se deve esquecer que no caso dos pacientes portadores de aneurisma dissecantes da aorta, a redução presórica deve ser bem controlada, evitando quedas abruptas. Ou seja, desta forma, é possível perceber que a prioridade em cada caso clínico depende da espécie da lesão e da gravidade e complicações resultantes. Portanto, a preferência pelos tratamentos propostos e a sequência realizada devem ser avaliados de forma a garantir uma melhor sobrevida ao paciente com a menor prevalência de complicação possível. É importante que o processo de triagem seja realizado de forma correta, evitando erros de transporte e serviços não especializados que podem ocasionar complicações pelo tempo mais extenso de atendimento, até o encaminhamento ao departamento correto e a indicação correta de quais pacientes devem ter prioridade no tratamento. Se você deseja fazer um curso completo de APH, segue o link abaixo na descrição deste vídeo.